Hoje é segunda-feira, 15 de outubro de 2012. E a nossa entrevista de hoje é com o cientista político e professor da UEPB, Gilbergues Santos. Agora no Opinião. Bom dia, professor Gilbergues. Seja bem-vindo ao programa Opinião. Bom dia, Bastos. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui. Eu acho a oportunidade muito interessante. A gente tem tempo para discutir. Isso é muito interessante. Estou à disposição. Vamos falar de política. Campina Grande fechou o primeiro turno no último domingo. E no próximo dia 28, a gente vai ter o segundo turno. Fechou o primeiro turno no último dia 7 de outubro. E é exatamente sobre esse primeiro turno, professor, que eu quero que o senhor faça uma avaliação do resultado. Bom, o primeiro turno, nós tivemos uma campanha eleitoral no primeiro turno atípica, ou eu diria que nós não estávamos acostumados a ter esse tipo de eleição aqui na nossa cidade, porque nós nos acostumamos a ter uma eleição com 2, no máximo 3 candidaturas, e nós tivemos uma eleição com 7 candidatos. Então houve um esfacelamento das opiniões, houve uma luta mais acirrada na busca pelo voto, né? E houve uma coisa que, na minha opinião, foi educativa, foi pedagógica para todos nós campinenses, que foi a possibilidade de ter alternativas ou de ouvir posicionamentos e posturas diferentes. Isso foi muito bom. Claro, nós sempre poderíamos dizer, faltou um debate mais acirrado. Sim, faltou. Faltou um enfrentamento mais interessante no ponto de vista das ideias. Alguns candidatos que começaram, foi o caso da deputada estadual Daniela Ribeiro, que começaram com uma boa condição, ou uma situação que prometia ir até o segundo turno, não conseguiram. Algumas candidaturas prometiam mais combatividade, prometiam mais uma postura mais de enfrentamento e não fizeram. Ok. Agora nós vamos para o segundo turno, em que as coisas são reformuladas, há toda uma remodelagem da questão, porque nós vamos ter essas candidaturas que não obtiveram êxito no primeiro turno, tendo que se posicionar. Algumas estão se posicionando através do discurso da neutralidade, isso não deixa de ser um posicionamento político. E aí nós vamos agora para uma situação completamente diferente. O segundo turno promete ser bem diferente, já está sendo diferente, porque agora nós temos duas candidaturas que são bem definidas, uma é de oposição, a outra é de situação, e aí elas vão ter que se enfrentar. Inclusive já deu para ver isso, né? O guia eleitoral começou ontem, começou no sábado. Ontem já deu para ver que vai haver um enfrentamento. A candidatura do deputado federal Romero Rodrigues foi já para o enfrentamento, já apresentou as armas. Então eu acho que agora nós vamos ter uma situação um tanto quanto diferente e torço para que tenhamos um debate mais efetivo, mais firme, no campo das ideias, das propostas, claro. Eu não estou defendendo baixaria nem enfrentamentos de outra ordem, no campo da moral, por exemplo. Mas eu quero que haja, eu acho que é o que o eleitor quer também, todos nós queremos um enfrentamento mais forte, mais acirrado no campo das ideias. Professor, com relação à votação de Daniela Ribeiro, Guilherme Almeida e Arthur Bolinha, o senhor não esperava uma maior votação, que esses 3 candidatos tivessem um maior número de votos no primeiro turno? Eu esperava que Daniela Ribeiro tivesse uma votação mais expressiva. Durante um bom período da eleição, todos nós esperávamos que, inclusive, que ela fosse para o segundo turno, né? Houve um problema sério, ela teve 2 problemas sérios. Um foi todo aquele problema com o PT, o fato daquela aliança que foi formulada com o PT não ter vingado. Ela tinha um vice definido, que era o ex-vereador Peron Japiaçô. Ele terminou não podendo ser o candidato a vice, ela teve que escolher um outro vice. Isso tudo gerou problemas na campanha da Daniela Ribeiro. Isso teria sido o grande problema enfrentado por
Daniela Ribeiro, Esse a questão da judicialização da aliança com o PT, PT? Foi. Esse foi um grande problema para ela. Você usou o termo correto. A judicialização do processo eleitoral fez uma vítima grande, que foi Daniela Ribeiro. Mas teve uma outra questão, um outro detalhe. Daniela Ribeiro, ela foi vítima do próprio discurso dela. Ela ofereceu uma candidatura independente. Ela se apresentou para o eleitorado como uma candidatura que não tinha envolvimento nem com a situação, nem com a oposição. E não é verdade, nós sabemos muito bem que a candidatura dela, que a Daniela Ribeiro e o irmão dela, o ministro Aguinaldo Ribeiro, eles fazem parte de um grupo que já esteve apoiando tanto a administração do prefeito veneziano, como apoiou a administração do ex-governador Cássio Cunha Lima. Eles apoiaram o José Maranhão quando ele foi governador. Enfim, a população não identificou em Daniela Ribeiro o discurso da independência. Na verdade, não existe independência política. As pessoas têm opinião, as pessoas se aliam em um momento ou outro, ou elas têm apoios. Ninguém é, aspas, puro, né? Ninguém está isolado de tudo. O caso de Arthur Bolinha e Guilherme Almeida tem uma outra questão. É que, no caso de Guilherme, na minha opinião, ele ofereceu um discurso que a população não recebeu bem, porque ele propunha um mundo ideal, né? Ele propunha uma série de coisas que as pessoas não conseguiam identificar no mundo real, na cidade, nas ruas, enfim, aonde nós moramos. E o caso de Bolinha é que ele propunha uma candidatura acima, para o mal, para o bem, para o mal, e acima e além da política. Ele dizia o tempo todo que não é político, que não se envolve com política. Inclusive, teve uma entrevista que ele disse que não gosta de política. A população, o eleitorado, não perdoa isso. Se você é candidato a alguma coisa, você é político e tem que gostar de política. E essa contradição... O primeiro passo para ser candidato é gostar. Aliás, Bastos, eu acho muito estranho, porque eu assisti muito, eu acompanho, por força do meu trabalho, o guia eleitoral, e eu vi muitos candidatos, não só a prefeito, como a vereador, apareciam muitos candidatos a vereador dizendo isso. Eu não sou político, pintando a política como uma coisa ruim. Eu acho isso uma tragédia do ponto de vista de uma candidatura. Candidato, a pessoa que quer ser, ou que já é, né? Envolvido na política, não pode dizer que não gosta de política. É como um médico dizer que não gosta de ver sangue. O professor dizer que não gosta de dar aula. Pois é. Professor, o senhor falou aí em guia eleitoral. Na minha opinião, o guia eleitoral do primeiro turno foi muito frio. Em alguns momentos, morno. Além de frio, um pouco mais. Mas ontem, no final de semana, começou o guia eleitoral do segundo turno. A gente já vê que a coisa começa a se desenhar para o acirramento, como o senhor falou. O que é que o senhor espera desse segundo turno, em termos de guia eleitoral, de propaganda eleitoral gratuita? Os candidatos começaram o segundo turno apresentando as armas, né? No primeiro turno, houve uma questão. É que nós tínhamos 7 candidaturas e para o segundo turno só vão 2. Então, os candidatos meio que eles se respeitavam. É aquela coisa, o candidato que tem a possibilidade concreta de ir ao segundo turno, ele não quer bater, ele não quer fazer críticas e acusações aos outros candidatos, porque ele vai precisar do apoio, né? Então, o guia eleitoral de Romero Rodrigues, por exemplo, era muito isso. Ele não se dispunha a fazer determinadas críticas, como a gente diz, a bater nas outras candidaturas, porque ele vislumbrava a possibilidade do segundo turno, que se efetivou. Então ele estudava mais, né, como numa espécie de um embate mais estudado. Agora no segundo turno não, nós vamos ter um enfrentamento, já está tendo. O guia eleitoral de Romero Rodrigues apresentou críticas contundentes à administração do prefeito veneziano, né, óbvio, para refletir no desempenho da candidatura do esquema governista, que é Tatiana Medeiros, e é óbvio que a resposta virá, né? O que é que eu espero? É que exista a resposta, que exista o debate e o acirramento. O que eu não quero, acho que ninguém quer, é que a coisa descambe para a questão pessoal, para
outros... Que o nível seja mantido. Agora, que haja um debate, que haja um enfrentamento. Eu acho que nós... No campo das propostas. No campo das propostas. Das ideias. E é assim, nós não temos que ter medo do enfrentamento, de que os candidatos possam olhar para o outro e dizer o que pensa um do outro, né? Teve um momento no primeiro turno, teve um debate que o candidato Alexandre Almeida, do PT, ele se dirigiu à deputada estadual Daniela Ribeiro e disse que ela era muito despreparada, né? Isso muita gente criticou, disse que ele estava agredindo, estava atacando a honra dela. Eu não vi assim, né? Eu não vejo problema que um candidato diga que o outro é, por exemplo, despreparado, né? Agora, que ele diga por quê? Despreparado para quê? Despreparado para gerir, administrar uma cidade, e diga por quê, né? Eu acho que isso é salutar, porque a gente precisa disso. Nós temos que ter esse enfrentamento para que a gente possa balizar melhor, ou abalizar melhor, para ter um entendimento melhor e aí poder fazer uma escolha. Até porque muitos eleitores, principalmente os eleitores de Daniela Ribeiro, Guilherme Almeida, Arthur, enfim, aqueles que não votaram nem em Tatiana, nem em Romero, eles vão ter que redefinir o voto agora, né? Para o bem e para o mal. Eles vão ter que ou votar em Romero, ou votar em Tatiana, ou anular o voto. Então, o segundo turno vai ser exatamente isso. Os dois candidatos, eles vão partir agora, já partiram, para uma luta, né, política, para convencer aqueles que não votaram nele. Qual é o argumento que Romero e Tatiana vão usar no guia eleitoral, nos debates, enfim, na campanha, para convencer os eleitores dos outros candidatos a mudar de voto? A não, por exemplo, ir para o voto nulo, na perspectiva de dizer, bom, se meu candidato não foi para o segundo turno, eu não quero mais saber, né? Porque o Daniela Ribeiro, o Arthur, o Guilherme, enfim, eles podem até se dar ao luxo de dizer, eu sou neutro. Obviamente, como eu disse, esse discurso me parece complicado. Mas o eleitor não. O eleitor não vai poder dizer, eu sou neutro. O eleitor vai ter que ir na urna, nem que seja para anular o voto. Especialmente aqui em Campina Grande, que o povo campinense tem a política na veia. O campinense gosta de participar das eleições. Exatamente. Nós somos, aspas, politiqueiros por definição. Eu não acho isso ruim, não, né? Daí que foi um erro de estratégia muito grande de vários candidatos dizer que não é político, que propondo um projeto de administrativo ou puramente administrativo, não entendendo esse viés cultural, é a nossa cultura política, a gente gosta da política, né? Eu acho que agora no segundo turno vai acontecer isso, a paixão vai aflorar, né? Óbvio, isso tem alguns condicionantes e tem algumas complicações, mas não é de todo ruim. Professor, com relação à posição de Daniela, Cizenando e Bolinha, que já se expressaram e falaram que não vão apoiar nenhum dos candidatos, nem Romero Rodrigues, nem Tatiana Medeiros. O Guilherme Almeida convocou uma coletiva para amanhã, às 10 horas, na Associação Campinense de Imprensa, para dizer à população campinense se vai votar em A ou B, ou vai seguir o caminho dos outros três. O senhor acha que a medida tomada, a decisão tomada pelos três, Guilherme, Daniela e Bolinha, foi uma decisão correta? Não, eu não acho que é uma decisão correta. A decisão de Bolinha, a decisão de Cizenando é coerente, né? Cizenando diz desde o começo que ele é contra tudo e todos, né? Acabou a eleição, ele deu uma entrevista, as urnas, o TRE mal tinha feito a totalização e ele já deu uma entrevista dizendo que se afastava do processo, algo do tipo, estou saindo e tal, sou contra tudo e todos, e foi coerente. Eu já dizia isso bem. É isso que nós esperamos de Cizenando. Bolinha, logo em seguida, no domingo à noite, logo depois da entrevista de Cizenando, Bolinha deu uma entrevista emocional, né? Uma entrevista que talvez ele tenha reavaliado, porque foi uma entrevista bastante emocionada. Bolinha acreditou, em algum momento, que ele teria um desempenho bem maior ou bem melhor do que ele teve,
principalmente quando ele passou o Guilherme nas pesquisas e ocupou o 4º lugar. Então ele passou a acreditar que ele teria um desempenho muito bom, então ele meio que disse, eu não quero mais saber, eu não me envolvo mais, e ele disse algo do tipo, eu ofereci um projeto, Campina Grande não quis, então agora eu me ausento de tudo. Não acho isso interessante, porque é isso que eu já disse, é como se você estivesse deixando seu eleitor órfão. O eleitor que vai lá o cara vai lá na urna e vota num determinado candidato, ele reconhece esse candidato de alguma forma. Ele, inclusive, vê em algum momento uma característica de liderança. Então, essa liderança política, ela tem uma responsabilidade. Você ter 6, 7, 8, 10 mil votos numa eleição, você tem uma responsabilidade sobre isso. Então, eu acho que é interessante dar uma orientação melhor, algo mais interessante para os seus eleitores. Daniela Ribeiro, ela ficou numa situação muito difícil, porque ela não tinha mais como fazer o caminho de volta. Ela, para viabilizar, ou na tentativa de ir ao segundo turno, ela teve que bater bastante, tanto em Romero como em Tatiana. Então, chegou um ponto, e fruto do discurso de independência política, chegou a um ponto que ela não teve mais o que fazer. É muito difícil para ela agora desdizer todas as críticas, ela não vai poder retirar as críticas. Então, me parece que não sobrou outra alternativa para ela a não ser a neutralidade. Agora, há também, no caso de Daniela, a questão de 2014. Essa decisão dela tem a ver com uma orientação que, por certo, ela recebeu do irmão dela, o ministro Aguinaldo Ribeiro. Ok, professor, a gente vai ao intervalo e na volta a gente conversa mais sobre política, especialmente com relação às eleições em Campina Grande. No mês da criança, tem amor, carinho e proteção na Rede Farma. Lavanda Johnson's Baby, R$ 9,99. Talco Marigold Baby, R$ 2,99. Sabonete Pompom, R$ 1,69. Mês das crianças, Rede Farma. O melhor presente é o seu cuidado. Parabéns Campinas, 148 anos. Uma homenagem Dental Líder. Abra seu sorriso. Parabéns Campina. A Luizio Fashion junto com você, comemorando os 148 anos de Campina. Farmácia Dias, a farmácia da família. E Hyundai Caoa. Os melhores carros do mundo estão aqui. Gutierrez. Acaba de sair o novo carnezão do Gutierrez, o único carnê à vista do Brasil. Você paga tudo de uma vez e fica livre do Gutierrez. Fuja do Gutierrez. Confiança é na Insinuante. Amanhã tem refrigerador só R$ 99,90 mensais no carnê. Fogão só R$ 239. E liquidificador com copo extra R$ 69,90. Insinuante. Para você que deseja comprar ou alugar um imóvel sem sair de casa, fique ligado no programa Campina Imóveis. Todos os sábados às 10 horas e domingos às 10h25 da manhã. Você confere ofertas, entrevistas, dicas de arquitetura e design e todas as novidades do mercado imobiliário da cidade. Programa Campina Imóveis. Um oferecimento Cipresa, Zelari, Metalúrgica Silvana e Supercal Rebocal. De volta com a opinião, a gente vai à redação para saber as novidades do esporte com Rostan Lucena. Bom dia, Rostan. Olá, Baixos, bom dia. Daqui a pouco nós vamos destacar nos Super Esportes. 13 enfrenta hoje o Guarani na cidade de Sobral. Só a vitória interessa ao Galo para continuar com chances na Série C. Campinense já tem novo gerente de futebol e atividades devem começar no dia 15 de novembro. Você confere ainda os resultados do Grupo A da Série C. O Super Esportes começa daqui a pouco, 11 horas e 30 minutos. E você já pode enviar suas mensagens através do Twitter, @SuperEsportes10. Eu espero você. Até já. Ok, Rostan, muito obrigado, um grande abraço e um bom dia para você. A gente volta à entrevista com o professor Gilbergues Santos. Gilbergues, que é
professor de História da UEPB e analista, cientista político aqui em Campina Grande. Mas, professor Gilbergues, na sua opinião, qual o partido que saiu mais fragilizado no último pleito? Especialmente no primeiro turno. Democratas, né? O Democratas continua enfrentando seu processo de ele tem diminuído, a cada nova eleição ele está diminuindo. É um caso interessante porque o partido tentou vias de renovação, por exemplo, o antigo PFL, né, mudou de nome, novo formato, nada funcionou e o partido vem encolhendo, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é que o PMDB foi o partido que conquistou mais prefeituras no Brasil inteiro. Dos mais de 5 mil municípios do Brasil inteiro, o PMDB conseguiu, conquistou quase 1.020 prefeituras pelo Brasil afora. No entanto, quando a gente vai olhar, a maioria dessas prefeituras são prefeituras de pequeno porte, né? De prefeituras aí, cidades com 10, 15, 20 mil habitantes. Então, o PMDB fica, assim, tendo uma grande quantidade de prefeitos. Naqueles movimentos que os prefeitos fazem, naquelas idas a Brasília, o PMDB demonstra força aí. Isso serve de sustentação na Câmara Federal e para conseguir, por exemplo, barganhar cargos e outras coisas com o governo federal é importante, mas por exemplo, não representa uma vitória política como foi o PSB do governador Eduardo Campos de Pernambuco. O PSB conquistou aí quase 460, se não me engano, prefeituras pelo Brasil afora, mas conquistou importantes municípios, cidades com 100, 150, 200 mil eleitores. E isso é muito importante na hora da redefinição do cenário para 2014. Inclusive Recife, né? Recife. Recife, que é o berço do PSB, hoje ainda administrado pelo PT, mas que o governador Eduardo Campos mostrou força e elegeu o seu indicado já no primeiro turno. E foi uma força grande. Ele tirou uma pessoa lá do cenário político dele. Geraldo Júlio. Uma pessoa que era absolutamente desconhecido. Esse Geraldo Júnior saiu do nada. Ele saiu do nada e virou prefeito, né? Passando por cima das candidaturas, por exemplo, do Humberto Costa, senador da República, com todo o apoio do governo professor, federal. Sem querer quebrar o seu raciocínio, nas primeiras pesquisas, davam Humberto Costa com 40% da intenção de voto do eleitorado recifense e Geraldo Júlio, quando foi lançado, com apenas 4%. E ele virou. Se você olhar o mapa eleitoral do estado de Pernambuco, a mancha laranja, que é a cor do partido do PSB, ela ocupa o estado inteiro, praticamente. E é muito interessante perceber o seguinte, aonde Eduardo Campos foi fazer apoios, e não foi só em Pernambuco, ele viajou o Brasil inteiro apoiando candidatos, ele não se saiu mal. Não é à toa que na segunda-feira, dia 8, o primeiro encontro de Eduardo Campos foi com Aécio Neves. Eles se encontraram, porque Aécio Neves também se saiu bem nas urnas, né? Aécio Neves, eles foram conversar, porque o PSB, com esse crescimento qualitativo que ele teve, ao contrário do crescimento quantitativo do PMDB, ele se gabarita para o jogo eleitoral 2014. Só ainda respondendo sua pergunta, o caso do PT e do PSDB, eles ficaram praticamente do mesmo jeito. Eles nem perderam nem ganharam muito. Professor, em nível municipal, qual foi o partido mais prejudicado? Teria sido o PT, em função daquela briga judicial que o PT brigava para fazer aliança com o PP e outra parte brigava na justiça para lançar candidatura própria? No final, Alexandre, que era o candidato do PT a prefeito, teve em torno de 2% dos votos e a outra banda do PT não conseguiu a aliança, inclusive prejudicou os outros candidatos, especialmente os candidatos a vereador.
O PT saiu-se muito mal, mas o PT tem, né? Nessa legislatura, ele tem um vereador, próxima legislatura não vai ter nenhum. O PT, projetos individuais, projetos pessoais, projetos outros que, enfim, não cabe aqui eu relatar, se sobrepuseram ao projeto do partido. Se é que o PT tem um projeto, porque, na verdade, nós temos aí, como a gente já falou aqui, vários grupos ali dentro, numa luta de vida e morte, às vezes. Mas o PMDB não se saiu muito bem aqui em Campina Grande, porque alguma coisa em torno de 4 ou 5 vereadores do PMDB, do esquema governista, eles não foram reeleitos. Né? Vereadores, por exemplo, como da base de apoio do prefeito veneziano, como o Antônio Pereira, o Marcos Raia, o Cassiano Pereira, que é filho, inclusive, da candidata da Tatiana Medeiros. Eram 3 candidatos aí, 3 vereadores que eram fortes candidatos. Eles eram fortes candidatos. Voltarem. A se reelegerem, exatamente. Aí o que aconteceu? Eles não se reelegeram. A gente pode inferir que isso foi algum recado do eleitor para a administração do prefeito veneziano, mas com certeza foi um recado do eleitor para essa atual legislatura que tem lá uma série de problemas. Então, eu acho que o PMDB não se saiu muito bem. Agora, quando a gente olha o cenário através da da Câmara dos Vereadores, a gente vai ter que esperar para o próximo ano. Porque logo de cara nós temos a eleição do presidente da Câmara Municipal, né, o presidente da mesa diretora, e aí a gente tem que esperar um pouco, aqueles 3, 4 primeiros meses, quando há a dança das cadeiras, ou seja, quando as coisas se reorganizam. Vereadores que foram eleitos no esquema da oposição, muda de lado, e, enfim, tem aquela rearrumação de forças. Neste momento, o Romero Rodrigues tem uma vantagem em relação à Tatiana, que é o fato de contar com vereadores eleitos dispostos a ir para a campanha, e alguns casos como João Dantas, Ivonete Lugério, que não foram eleitos, mas ficaram na suplência. Eles têm todo o interesse agora de batalhar, de lutar pela candidatura de Romero, porque eles sabem que, se Romero for eleito, eles podem vir a se tornar vereadores. Professor, o senhor falou aí na administração do prefeito veneziano Vital do Rego. A administração de veneziano e a administração de Ricardo Coutinho, que é aliado de Romero, e veneziano, que é aliado de Tatiana, serão os grandes alvos neste segundo turno? Eu acho que em relação a veneziano e Tatiana, sim. Até porque o prefeito veneziano, ele ocupa um amplo espaço na campanha eleitoral de Tatiana Medeiros. Veja, por exemplo, que o guia eleitoral do domingo, se eu não me engano, foi o de ontem, o guia eleitoral, Tatiana Medeiros ela não aparece nem 2 minutos no guia eleitoral. O prefeito veneziano aparece quase 4 minutos. Então tem, porque o prefeito veneziano é como Eduardo Campos com o seu candidato lá em Recife. É a candidatura que ele lançou, é a candidatura em que ele faz todas as apostas, é aquela pessoa que ele pensou na administração dele e fez candidato. Então é uma coisa que tem um peso político muito grande. O voto em Tatiana Medeiros, ou o não voto a ela, sim, tem essa coisa plebiscitária em relação ao prefeito, à administração veneziana. O caso de Romero, nem tanto. Pelo seguinte, há uma série de dúvidas, eu tenho dúvidas se o governador Ricardo Coutinho realmente apoia a candidatura de Romero Rodrigues, porque o Ricardo Coutinho, ele se fez ausente desta campanha eleitoral em Campina Grande, ele jogou todas as fichas dele em João Pessoa, ele só veio aparecer em Campina Grande semana passada, quando não tinha mais o que fazer em João Pessoa. Né? Eu não vi nenhuma declaração ou nenhum ato contundente de Ricardo Coutinho para favorecer a candidatura de Romero Rodrigues. Claro, é lógico, Romero Rodrigues tem uma relação via Cássio Cunha Lima com o governo do Estado, isso não pode ser negado. Mas, do ponto de vista
da relação do candidato com o líder, eu acho que Tatiana Medeiros, isso é mais presente nela em relação a Veneziano do que Ricardo em relação a Romero. Ok, professor Gilbergues, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu quero lhe agradecer por ter vindo mais uma vez ao programa Opinião e fica aí já o convite para, depois da eleição do segundo turno, a gente voltar aqui à Opinião para bater este papo. Um outro papo que com certeza é de bom proveito para os telespectadores. Eu que agradeço e o convite está aceito e é sempre uma alegria voltar aqui. Eu gosto muito de participar desse programa, pelo que eu disse. É um espaço em que a gente discute, tem tempo, e isso é muito interessante. Uma boa tarde a todos. Professor. O programa Opinião termina aqui. Vocês ficam agora com Rostão Lucena e o Super Esportes. Um bom dia a todos e até amanhã.